Vamos resolver então essa questão da AFA 2020. Uma carga positiva Qzão distribui-se uniformemente ao longo de um anel fixo não condutor de centro C. No ponto P sobre o eixo do anel, abandona-se em repouso uma partícula de carga elétrica Q. Então, bem daqui, eu vou abandonar uma partícula de carga elétrica Q. Sabe-se que depois de um certo tempo, essa partícula passa pelo centro C do anel. Então, a partícula ela passa pelo centro do anel. Considerando apenas as interações elétricas entre Qzão e Qzinho, pode-se afirmar que... E aí ele fala várias coisas. Ele fala, quando a partícula estiver no centro, ela experimentará um equilíbrio instável. Vamos entender o que é isso. Ou o equilíbrio vai ser estável? Não sei. Letra C. À medida que a partícula se desloca em direção ao centro C, a energia potencial elétrica aumenta? Será? Vamos ver também. E aqui ele fala, à medida que a partícula se desloca em direção ao centro C, a energia potencial elétrica é igual à do início do movimento. Então, vamos analisar cada uma dessas alternativas para tentar resolver esse problema aqui. Primeira coisa, ele fala muito sobre equilíbrio. Vamos entender, antes de mais nada, o que é equilíbrio. Então, equilíbrio é a situação em que a força resultante é igual a zero. Então, se a força resultante vale zero, o objeto está em equilíbrio. Agora, esse equilíbrio pode ser separado em duas categorias. Quais são essas duas categorias? Escrevo para você. Eu tenho o equilíbrio chamado de equilíbrio estável e o equilíbrio chamado de equilíbrio instável. Qual que é a diferença entre os dois? No equilíbrio estável, vai surgir uma força que faz a partícula voltar para a posição de equilíbrio. Então, no equilíbrio estável, perturbações, já eu explico o que é uma perturbação. Então, perturbações geram uma tendência de voltar à posição de equilíbrio. Tendência de voltar ao equilíbrio. E no equilíbrio instável é o contrário, né? Não vou nem escrever aqui. Vou pegar o exemplo mais clássico que está em todo o livro de mecânica que se preze, de diferenciação entre equilíbrio estável e instável, que é o seguinte, um iglu e uma cumbuca. Então, eu tenho aqui um solo horizontal, tenho aqui um iglu, ou seja, uma esfera voltada para baixo, ou então uma esfera voltada para cima, seria uma cumbuca. E aí eu pego e coloco uma bolinha aqui em cima, e uma bolinha, opa, acabou sumindo aqui, né? E uma bolinha aqui embaixo. Nessas duas situações, a bolinha ela permanece em repouso. Então, a força resultante é zero. Se a força resultante é zero, então essas são duas situações de quê? De equilíbrio. Então, eu tenho situação de equilíbrio nos dois casos. Mas agora, se você pega nessa primeira situação e perturba essa bolinha no sentido de, por exemplo, deslocar ela um pouco aqui para baixo, então esse cara em vermelho, ele está indicando a minha perturbação. Então, se eu perturbo a bolinha, deslocando ela um pouco para baixo, o que é que acontece com ela? Qual que é a tendência? A tendência é ela continuar deslizando. Então, a tendência dela é essa, seguir a seta azul. Se afastar da posição de equilíbrio. Se ela se afasta da posição de equilíbrio, então esse é um equilíbrio instável. E nesse segundo caso? Nesse segundo caso, se eu faço uma perturbação aqui para cima, por exemplo, o que é que acontece com a bolinha? Ela tende, a força-peso, uma componente da força-peso, puxa ela de volta para baixo. Então, se essa é a perturbação, a tendência está ao contrário. A tendência é fazer a bolinha voltar para a posição de equilíbrio. De tal maneira que esse caso é um caso de equilíbrio estável. Beleza? Então, equilíbrio é uma coisa. O quê? Força resultante zero. Agora, esse equilíbrio ele pode ser estável ou instável. E aí você tem que analisar como que é a força se a partícula sofre uma perturbação. Beleza? Vamos analisar, então, agora o nosso problema. Vamos lá. Ele fala o seguinte, ele fala que depois de um certo tempo, a partícula passa pelo centro do anel. Ou seja, a partícula ela é atraída aqui para o centro, porque não tem gravidade. Ele falou para considerar apenas interações elétricas. Então, a partícula ela vai ser atraída para o centro com a força elétrica.
Mas se a carga que está aqui, se a carga que está ao redor do anel é uma carga positiva, para essa partícula ser atraída, então ela obrigatoriamente deve ter uma carga negativa. Essa é a primeira conclusão que você tem que tirar baseado nessa afirmação que ele disse. Depois de um certo tempo, a partícula passa pelo centro do anel. Ela só pode passar pelo centro do anel se ela tiver carga negativa. Se ela tivesse carga positiva, ela seria repelida. Então pronto, você sabe que a partícula tem uma carga negativa. Agora vamos à análise, né? Análise de cada uma das situações. Então, olhando de cima, quando a partícula passa pelo centro do anel, quando Qzinho passa pelo centro, eu tenho o seguinte: passa pelo centro C. Olhando de cima, o que é que eu vou ter? Eu vou ter a carga Qzinho exatamente aqui, no centro do anel, e eu vou ter o recheio de cargas negativas aqui ao redor do meu anel. Então, vou ter aqui as cargas negativas ao redor do anel. Positivas, na verdade, né? Cargas positivas. Para analisar se isso é ou não uma situação de equilíbrio, primeiro eu tenho que saber se nessa posição a força elétrica sobre a carga é zero ou não. Como que eu faço isso? Vamos usar um argumento de simetria. Se você pega um pedaço de carga verde bem aqui, esse pedaço de carga gera uma força atrativa. Desse jeito, né? Mas você pode pegar lá do outro lado, pegar um verde mais escuro aqui, você pode ir lá do outro lado, diametralmente oposto, e pegar um outro pedaço de carga que também atrai com a mesma força, porque é o mesmo pedaço de carga, só está lá do outro lado. De tal maneira que essas duas forças aqui, elas se cancelam. E você pode fazer o mesmo para quaisquer par de cargas. Como assim? Sempre que você pega uma carguinha azul aqui, por exemplo, então se você pega aqui um pedacinho de carga azul, esse pedacinho de carga azul vai gerar uma força atrativa. Beleza, vai gerar essa força azul aqui. Mas você pode olhar lá do outro lado, diametralmente oposto, eu tenho um pedacinho de carga que gera a mesma força, só que com sentido oposto. E essas duas forças, elas o quê? Elas se cancelam. De tal maneira que, de fato, essa situação aqui é uma situação em que a força resultante vale zero. Portanto, o ponto C, ele é um ponto de equilíbrio. Ele é um ponto de equilíbrio. Agora, será que esse equilíbrio é instável ou estável? Aí eu tenho que analisar o que é que acontece com uma perturbação. Vamos nós, então. Estou sem espaço? Vou criar uma cópia aqui. Vou copiar aqui e colar. Então, pronto, ficamos sem espaço para a gente fazer uma discussão melhor acerca desse problema. Então, agora que eu já sei que aquele ponto é um ponto de equilíbrio, eu volto para o meu olhar original sobre ele. Então, eu tenho aqui o anel. Eu sei que esse ponto, ele é um ponto de equilíbrio para carga menos Qzinho, e eu sei que aqui ao redor eu tenho uma carga, né? Opa, aqui não foi, né? Eu sei que aqui ao redor eu tenho uma carga distribuída. Ele falou que a carga é igual a Qzão, né? Então, eu sei que aqui ao redor eu tenho uma carga mais Qzão distribuída ao longo de todo o anel. O que eu quero entender é o seguinte: o que é que acontece quando eu faço uma perturbação? Então, é o mesmo esquema de cores da situação anterior, né? Eu faço uma perturbação, eu desloco essa carguinha aqui para cima, e eu gostaria de saber o que é que acontece com ela. Se ela tender a voltar para a posição original, ótimo, é uma posição de equilíbrio. Se ela tender a ir para o infinito, é uma posição de equilíbrio instável. Tá? Então, beleza. Vamos entender o que é que acontece com essa carguinha. Olha só, eu vou pegar mais uma vez a ideia de pontos diametralmente opostos, pode ser? Então, eu vou pegar um ponto bem aqui, vou pegar esse ponto azul, de tal maneira que esse ponto azul vai gerar uma força elétrica que está como? Está atrativa em relação a essa carguinha. Então, vai gerar uma força elétrica que está aqui, atrativa em relação a essa carga. E se você pega a outra carga do outro lado, diametralmente oposta, uma mesma carga Qzinho, uma mesma carga Qzinho, lá do outro lado, diametralmente oposta, então se eu pego aqui um pedacinho de carga e analiso o que é que acontece, o que é que vai acontecer? Eu vou ter uma força atrativa
também atrativa e de mesmo módulo. Confirma? Então, eu vou ter uma força atrativa e de mesmo módulo. Por quê? Porque você lembra que a força elétrica é igual a K, produto das cargas, Q1, Q2, dividido pela distância ao quadrado. As cargas que eu estou considerando são as mesmas. Então, eu estou considerando um pedaço de carga ΔQzinho, vou chamar de ΔQzão para cá, e um pedaço de carga ΔQzão do outro lado. Lembrando que esse Qzão é quem? É a carga total que está distribuída aí na minha circunferência. Então, o Qzão, ele é a carga total ao longo do aro. Então, estou pegando as duas mesmas cargas, que seriam Qzinho e ΔQzão. A constante eletrostática não muda e a distância entre elas é a mesma, porque eu fiz ela ser a mesma. Peguei duas simétricas. Concorda? Então, show. Eu tenho esses dois pedaços de força. Só que agora você percebe. Esses dois pedaços de força, eu posso decompô-los. Decomponho assim. Esse cara vai ter uma componente na direção x e uma componente na direção y para cá. Mesma coisa para o outro. Eu vou ter um componente na direção x e uma componente na direção y. Troquei x e y, né? Mas você entendeu. E o que acontece é, as componentes na direção x, elas se cancelam. E só sobram quem? Só sobra essas duas parcelas aqui, que tendem a fazer a partícula voltar para a posição de equilíbrio. Essas forças que surgem, elas são chamadas de forças restauradoras. Então, essas forças que surgem, elas fazem voltar para a posição de equilíbrio. Fazem voltar para o equilíbrio. E se elas fazem voltar para o equilíbrio, esse ponto é um ponto de equilíbrio estável. Logo, esse ponto é um ponto de equilíbrio, sim, mas é um ponto de equilíbrio estável. E aí você marca qual letra? Marca a letra B. E a gente finaliza essa questão, mas vamos analisar as outras alternativas para ver se a gente, de repente, não perdeu nada, né? Ele fala o seguinte, na letra C. À medida que a partícula se desloca em direção ao centro do anel, então na letra C ela está falando desse movimento, se deslocando para o centro do anel, a energia potencial elétrica entre as cargas Qzão e Qzinho aumenta. Vamos analisar. E aí você pega a equação da energia potencial elétrica, que é K, Qzão, Qzinho, sobre a distância. A ideia aqui é a seguinte, a distância, vou chamar Kq1, Q2, vai? Só para não confundir, Kq1, Q2. À medida que eu me aproximo aqui, a distância média da carga para o anel, ela está diminuindo. E se ela está diminuindo, então a energia potencial elétrica aumenta. Então o item C estaria certo. Onde que está o erro desse meu raciocínio? O erro do raciocínio está no fato de que essas cargas aqui, elas não necessariamente são ambas positivas. Então, se eu tenho o seguinte, colocar assim, duas cargas positivas, colocar Qzão e Qzinho. Se as duas forem positivas, a minha energia potencial ela é K, Qzão, Qzinho sobre D, e essa energia potencial ela é maior do que zero. Claro. Então, se é maior do que zero, à medida que a distância aumenta, à medida que a distância diminui, a energia potencial aumenta. Agora, se eu tenho uma carga Qzão positiva e uma carga Qzinho negativa, a energia potencial, que é dada pela mesma equação, Kzão Qzinho sobre D, ela é menor do que zero. E por ser menor do que zero, à medida que a distância diminui, a energia potencial também diminui. Basta você pensar no seguinte, basta você pensar na seguinte situação, né? Se a distância for D, eu vou ter uma energia, sei lá, vou colocar menos 20 joules, só para colocar valores. Se a distância for 2D, eu vou reduzir esse cara pela metade, não é verdade? Então, eu vou ter menos 10 joules. Mas quem que é maior, menos 20 ou menos 10? Ah, o menos 10 é maior do que o menos 20. Concorda comigo? Então, à medida que eu aumento a distância, a energia potencial, ela diminui, né? Desculpa, à medida que eu aumento a distância, a energia potencial aumenta. À medida que eu diminuo, a energia potencial diminui. Aqui ele está falando que à medida que eu diminuo a distância,
a energia aumenta. Mas não, a energia ela diminui, na verdade. Tudo bem? Isso aqui é pegadinha, né? Pegadinha, na hora da prova, você fica querendo marcar ela. E na letra D, à medida que a partícula se desloca em direção ao centro, a energia potencial elétrica das cargas é igual à energia potencial no início? Claro que não, né? Como ela vai ganhando velocidade, isso é inviável por conservação de energia e também por essas expressões aqui, porque a distância ela vai diminuindo. E assim a gente finaliza essa questãozinha da AFA 22. Beleza?